Olá, pessoal, tudo bem? Então, prazer estar aqui de novo com vocês. E hoje vamos falar um pouco sobre o uso dos extintores de incêndio. Para nós sabermos, né, qual extintor usar, né, as classes de incêndio, nós precisamos saber alguns conceitos, tá? Então, o que chega a ser um fogo, né? Todo mundo sabe que é fogo, mas o fogo é o processo químico de transformação, podendo também defini-lo como resultado de uma reação química que desprende luz e calor devido à combustão de materiais diversos. O fogo ele é formado por quatro elementos, né? Na verdade três, que formam o triângulo do fogo, que é o combustível, o comburente, que é o oxigênio, e o calor. Aí, desse triângulo, então, toda essa reação torna-se então a reação em cadeia. O que é o combustível no triângulo do fogo? Né? Como que se gera esse fogo? O combustível são sólidos, líquidos e gasosos, sendo que os sólidos e os líquidos se transformam primeiramente em gás pelo calor e depois inflamam. Os sólidos, madeira, papel, tecido, algodão e etc. Os combustíveis líquidos, eles podem ser voláteis e não voláteis. Né? Os voláteis são que desprendem gases inflamáveis à temperatura ambiente, um exemplo de álcool, éter, benzina, né? E etc. Os não voláteis são os que desprendem gases inflamáveis a temperaturas maiores do que a do ambiente. Um exemplo é óleo e graxa. Os combustíveis gasosos, né? Nós temos o butano, o propano, o etano. Claro, né? São gases. E o comburente, que é o oxigênio, ele é o elemento ativador do fogo, que se combina com os vapores inflamáveis dos combustíveis, dando vida às chamas e possibilitando a expansão do fogo. Compõe o ar atmosférico na porcentagem de 21%, sendo que o mínimo exigível para sustentar a combustão é de 16%. E o calor? O calor é uma forma de energia, é o elemento que dá início ao fogo, ele que faz o fogo se propagar. Pode ser uma faísca, uma chama ou até um superaquecimento em máquinas e aparelhos energizados. E por fim, né, a reação em cadeia, onde os combustíveis, após iniciarem a combustão, geram mais calor. Então, primeiro, esse calor provocará o expandimento de mais gases ou vapores combustíveis. 2. Desenvolvendo a transformação em cadeia ou reação em cadeia que, em resumo, é o produto de uma transformação gerando outra transformação. E a propagação do fogo? O fogo ele pode se propagar de diversas formas, né? Pelo contato da chama em outros combustíveis, através do deslocamento de partículas incandescentes, pela ação do calor. O calor é uma forma de energia produzida pela combustão ou originada do atrito dos corpos. Ele se propaga por três processos de transmissão. Quais que são essas três formas? Né? Nós temos a condução, que é a forma pela qual se transmite o calor através do próprio material, de molécula a molécula ou de um corpo a corpo. Aqui na imagem nós temos, né, uma barra onde tem um fogo, né, nessa parte vermelha da imagem, onde o fogo pega mais na ponta. Então, através dessa condução, né, de molécula a molécula ou do corpo a corpo, ela vai esquentando então toda a barra. Então, a propagação do fogo dessa forma se dá o nome de condução. Nós temos também a convecção, é quando o calor se transmite através de uma massa de ar aquecida, se desloca do local em chamas, levando para outros locais quantidades de calor suficiente para que os materiais combustíveis aí existentes
atinja seu ponto de combustão, originando outro foco de fogo. Então, aí, de acordo com a imagem, né, nós temos aí isso que é a convecção. E por último, nós temos a irradiação, que é quando o calor se transmite por ondas caloríficas através do espaço, sem utilizar qualquer meio material. Né? Nós estamos vendo aí nessa imagem do lado esquerdo um prédio em chamas. Né? O outro prédio, posso dizer assim, que até o momento não estava com incêndio, né? Não estava incendiado. Através da irradiação, né, do calor, então esse outro prédio começou assim a ter focos de fogo, né, causando um incêndio. Pontos de temperatura, né, importantes do fogo. Nós temos o ponto de fulgor, que é uma temperatura mínima necessária para que o combustível desprenda vapores ou gases inflamáveis, os quais, combinados com o oxigênio do ar em contato com uma chama, começam a se queimar, mas a chama não se mantém, porque os gases produzidos são ainda insuficientes. Nós temos também o ponto de combustão. É a temperatura mínima necessária para que um combustível desprenda vapores ou gases inflamáveis, que, combinados com o oxigênio do ar e ao entrar em contato com uma chama, se inflamam e, mesmo que se retire a chama, o fogo não se apaga, pois essa temperatura faz gerar do combustível vapores ou gases suficientes para manter o fogo ou a transformação em cadeia. Nós temos aqui um quadro com as temperaturas de ignição, né? O que é temperatura de ignição? É aquela que os gases desprendidos dos combustíveis entram em combustão apenas pelo contato com o oxigênio do ar, independentemente de qualquer fonte de calor. Então, aqui nós temos os principais pontos de temperaturas de alguns combustíveis ou inflamáveis. Nós temos o álcool, que o ponto de fulgor dele é 12,6 graus Celsius, a temperatura de ignição 371 graus Celsius. A gasolina, né, menos 42 graus Celsius, 257 para a temperatura de ignição. Nós temos o querosene, que ele pode variar de 38 graus Celsius a 73,5 graus Celsius, 254 graus Celsius também da temperatura de ignição. E a parafina, né, que ela tem o seu ponto de fulgor a 199 graus Celsius e a sua temperatura de ignição a 245 graus Celsius. Nós temos, pessoal, as classes de incêndio, onde é importante nós conhecermos essas classes para nós sabermos como extinguir esse incêndio, né? Como combater esse foco de incêndio. Então, os incêndios são classificados de acordo com as características dos seus combustíveis. Somente o conhecimento da natureza do material que está se queimando pode descobrir o melhor método para uma extinção rápida e segura. Então, nós temos a classe A, né, que é a classe A de incêndio, que são o quê? São madeiras, né, papel, algodão. A classe B são os líquidos inflamáveis. E a classe C, os equipamentos elétricos energizados. Classe D, né, são outras classes que não são muito comuns para o nosso cotidiano. Então, a classe A, ela vai caracterizar-se por fogo em materiais sólidos. Né? Então, ela vai queimar em superfície e profundidade. Após a queima, deixam resíduos, brasas e cinzas. Esses tipos de incêndio é extinto principalmente pelo método de resfriamento e às vezes por abafamento através de jato pulverizado. Nós temos a classe B, né, que caracteriza por fogo em combustíveis líquidos e inflamáveis, queimam em superfícies. Após a queima, não deixa resíduo. Esse tipo de incêndio é extinto pelo método de abafamento. A classe C, né, caracteriza-se por fogo em materiais e equipamentos energizados, geralmente equipamentos elétricos. A extinção só pode ser realizada com agente extintor não condutor de eletricidade, nunca com extintores de água ou espuma.
Para a classe C também é muito importante a gente ressaltar que o primeiro, né, passo no incêndio classe C é desligar o quadro de força, pois assim ele se tornará um incêndio de classe A ou B. Né? Quando nós desligamos o quadro de força, nós tiramos a energia de todos os equipamentos. Então, por isso, quando a gente tira a energia, ele deixa de ser um incêndio classe C e passa a ser um classe B ou um classe A. O classe D, que não é muito comum, né, que caracteriza-se por fogo em metais pirofóricos, né, o exemplo de alumínio, antimônio, magnésio, são bem difíceis, né, de serem apagados. Esse tipo de incêndio é extinto pelo método de abafamento também. Nunca utilizar extintores de água ou espuma para extinção desse fogo. Então, nós agora que já sabemos as classes, né, dos incêndios, nós vamos saber quais são esses métodos que nós vamos utilizar para cada tipo de incêndio, né, e qual o método mais eficaz. Então, partindo do princípio de que para haver fogo são necessários combustível, comburente e o calor, formando-se, né, o triângulo do fogo, ou mais modernamente o quadrado ou tetaedro do fogo, quando já se admite a ocorrência de uma reação em cadeia. Para nós extinguirmos o fogo, basta retirar um desses elementos. Né? Então, para cada elemento existe uma extinção de incêndio, de fogo. Né? Então, com a retirada dos elementos do fogo, temos os seguintes métodos de extinção. Nós temos a extinção por retirada do material, por abafamento, né? E por resfriamento. Extinção por retirada do material, né? Mais comumente é chamado de isolamento. Então, esse método ele consiste em duas técnicas. Primeiro, nós vamos retirar o material que está queimando e a retirada do material que está próximo ao fogo. Então, nós vamos fazer o que? Nós vamos tirar o combustível do triângulo do fogo. Quando nós tiramos um desses três elementos do triângulo do fogo, né, é sabido então que não há mais fogo. Nós temos o abafamento também. Esse método consiste na diminuição ou impedimento de contato do oxigênio com o combustível. Então, quando nós fazemos o abafamento, né, nós estamos tirando o quê? O oxigênio. Tira o oxigênio, né, total, e então é impossível de ter fogo. E por último, né, nós temos o resfriamento, que esse método ele consiste na diminuição da temperatura e eliminação do calor, até que os combustíveis não gerem mais gases ou vapores ou se apaguem. Né? Essa forma aqui de resfriamento normalmente é feito com água. Tá? Então, o resfriamento ele vai tirar então, a temperatura ou o calor daquele material, né? Então, para cessar esse foco de incêndio. Nós temos também a extinção química, que não é muito comum. Né? Então, ela ocorre quando interrompemos a reação em cadeia. Este método consiste no seguinte: o combustível sob a ação do calor ele vai gerar gases, né, e vapores, que ao se combinarem com o comburente, formarão uma mistura inflamável. Quando lançamos determinados agentes extintores ao fogo, suas moléculas se desassociam pela ação do calor e se combinam com a mistura inflamável, né, gás ou vapor mais comburente, então formando outra mistura não inflamável. Então essa é a extinção química, que não é muito comum. Então nós sabemos já as classes dos incêndios, sabemos os métodos de extinção do fogo. Agora nós precisamos conhecer, né, os agentes extintores. Qual extintor eu vou utilizar para cada foco de incêndio? Então, os extintores de incêndio destinam-se então ao combate imediato e rápido, né, dos pequenos focos ali de incêndio. Não devem ser considerados como substituto aos sistemas de extinção mais complexos, né? Mas sim como equipamento adicional. Quando nós falamos de métodos de extinção mais complexos, nós estamos falando do hidrante de parede, né? Nós estamos falando dos píveis, então são esses os mais complexos.
Então é recomendado, né, instalar o extintor em local visível e sinalizado. O extintor não deverá ser instalado em escadas, né, em portas, em rotas de fuga. Os locais onde são instalados extintores não devem ser obstruídos. O extintor deverá ser instalado na parede ou colocado em suportes do piso. E o lacre não pode estar rompido. Tá? Quando nós falamos que ele não pode ser obstruído, porque ele tem que ter um fácil acesso. Né? Se nós colocamos ele em algum lugar fechado, não pode. Tá? Então, nós devemos deixar ele sempre desobstruído. Extintor de água pressurizada, né? É o agente extintor indicado para incêndios de classe A. Age por resfriamento ou abafamento. Pode ser aplicado na forma de jato compacto, chuveiro ou neblina. Para os dois primeiros casos, a ação é por resfriamento. Na forma de neblina, sua ação é de resfriamento e abafamento. Nunca, né, use água em focos de classe C e D, né, e nunca use jato direto na classe B. O extintor de água, nós não temos ele, né, no nosso escritório aqui em Goiânia e também em Cuiabá. Nas nossas unidades também não se faz o uso desse extintor. Nós temos o extintor também de gás carbônico, né, o famoso CO2. É o agente extintor indicado para incêndios de classe C, por não ser condutor de eletricidade, que ele vai agir por abafamento, podendo ser também utilizado no classe A, somente em seu início, e na classe B, em ambientes fechados. Esse nós já temos, né? No nosso escritório, nós já temos esse extintor. No escritório de Goiânia, nós temos esse extintor. O que vai diferenciar ele do pó, né, essa parte preta, com que tem esse bocal maior para sair com mais vazão o CO2. O CO2, diferentemente do pó químico, o pó químico ele tem uma mangueira simples, né? Pode perceber aqui que ele não tem esse bocal. Ele é indicado para a classe B. Ele age também por abafamento, pode ser também utilizado nas classes A e C, podendo essa última danificar o equipamento. Tá? Então é importante que é mais indicado para os agentes da classe B. Nós temos também o extintor de espuma. Esse nós não temos também nas nossas unidades, nem nos nossos escritórios, tá? É um agente extintor indicado para incêndios de classe A e B. Ele também age por abafamento e secundariamente por esfriamento, por ter água na sua composição. Não se pode utilizar em incêndio de classe C, pois conduz corrente elétrica. Aqui, pessoal, eu coloquei uma tabela, né, onde do que cada extintor para cada tipo de incêndio. Hoje, né, com a modernização, nós temos um tipo de extintor que é chamado extintor ABC, tá? Em nossos, tanto no nosso escritório em Cuiabá quanto aqui em Goiânia, nós vamos poder encontrar, tá? Esses extintores ABC. Então, só que aqui eu vou falar um pouco do extintor de água, do gás carbônico e o pó químico, que são os mais simples, tá? É os mais comuns que nós temos. Então, o de água, né? O de água para incêndio classe A, ele é perfeito, né? Para classe B, o líquido ele vai incentivar o fogo, então ele não é recomendado. Para materiais energizados também não, que é a classe C. E se você jogar água em material pirofórico, né? Então você pode provocar uma explosão. Então, o de água ele serve somente para o tipo de incêndio classe A. E o de gás carbônico? Ele serve para classe A? Sim, mas em casos pequenos, de superfície. Para classe B, ok, ele é bom. Para classe C, excelente. Para classe D, a mesma coisa. Não é interessante porque provoca explosão também. E o PQS, né? Esse
Vamos dizer assim que esse é pau para toda a obra. Sim para a classe A, em casos pequenos de superfície. Classe B, excelente. Classe C, bom, mas ele pode ter danos materiais referentes ao equipamento. E o classe D, né, sim, excelente, pode-se usar também o POCIM para esses casos. Então, aqui eu coloquei um pouco das instruções, né, da instalação dos extintores. Se o extintor ele ficar na parede, né, ele tem que ter uma placa acima do próprio extintor. Deve ser instalado aproximadamente 1,60 m do piso. Né, como eu falei anteriormente, ele deve ficar em local visível. Não deve ser instalado em escadas, né, portas. Né, ele tem que ter um fácil acesso. Algumas observações. Caso não queira instalar o extintor na parede, pode-se optar pelo suporte de solo. Recomenda-se utilizar parafuso e bucha, né, de tamanho 8 para instalação da parede. Não recomendamos também, né, instalação em paredes de gesso, divisórias similares. Por quê? Porque às vezes você colocar um extintor de 6, de 8 quilos, esse gesso não suporta. Né? E antes da instalação deve verificar o local indicado no projeto ou pela indicação dos bombeiros. Então aqui eu coloquei um pouco do manuseio dos extintores, tá? A primeira coisa, pessoal, que nós devemos fazer em caso de sinistro, né, de incêndio, tem um anel, né, de cobre, que ele é redondo, onde nós vamos enfiar o dedo dentro dele e vamos puxar. Então, quando nós puxamos esse anel, né, nós rompemos o lacre de segurança do extintor. Depois, mantemos mais ou menos uma distância de 3 metros, né? Com uma mão nós vamos segurar a mangueira e a outra nós vamos acionar o extintor. Né? Então, nós vamos liberar o agente extintor direcionando o jato de um lado para o outro, né? Fazendo esse movimento. E o que tem dentro desse extintor, né? Quais são as peças desse extintor? Noutra figura que nós temos aqui, né, do extintor, nós temos a mangueira, né, que é aquela parte preta do extintor, né, a mangueira todos sabem. O bico de saída, né, muito importante fazer essa verificação para ver se ele não está entupido, se está com alguma avaria. O indicador de pressão, né, que ele parece um reloginho, ele vai estar lá na cor verde e vermelha, né? É sempre importante que ele fique na posição verde, né, que o extintor está pressurizado, está tudo ok. Nós temos a válvula de transporte, né, onde nós vamos segurar. O gás expelente, né, que é o nitrogênio, que é necessário para expelir o agente extintor. O cilindro, né, que é todo o corpo do extintor. E dentro do extintor, né, nós temos o agente extintor, que aí ele pode ser PQS, pode ser CO2, pode ser água. Tá? Então, agente extintor é isso. Então, pessoal, o extintor de incêndio ele auxilia no combate a princípios de incêndio. Né? Durante o uso, acione a válvula mantendo pressionada até o término da descarga. Uma vez o extintor que ele foi utilizado, ele não pode ser utilizado novamente, a não ser que seja feita uma outra recarga nesse mesmo cilindro. Tá? E quando combate o incêndio, outra pessoa deve providenciar outro extintor. Né? Então, vamos supor, se você está no seu trabalho, começou um foco. Né? Enquanto você está combatendo um foco, né, um outro colega já de prontidão já tem que estar com o outro para dar seguimento, dar continuidade naquele combate. O combate do fogo também ele deve ser feito apenas quando se está seguro na situação. Tá? Então, caso se sinta em condição de risco, a pessoa deve, então, abandonar o local imediatamente.
Nunca teste o extintor, pois o seu acionamento tornará inoperante. Foi aquilo que eu falei. Se você utilizar ele, tirou o lacre e apertou uma vez, já era, tá? Então nós temos que fazer outra recarga. Então por isso que é importante, quando nós estivermos utilizando extintor, utilizar ele de forma correta, né? Pode se utilizar todo, porque se ele fez um combate de incêndio, eu não posso voltar com ele para o meu local, né, para o meu suporte ou para a minha parede. Não, mas só usei um pouco. Não pode, tá? Gente, toda vez que nós usamos extintor, mesmo que não precise, nós temos que fazer a recarga do mesmo. Os extintores à base de água nunca devem ser usados em equipamentos elétricos, né? Isso eu falei anteriormente. Em caso de incêndio, o equipamento elétrico sempre desliga a energia, né? Que quando nós desligamos a energia, nós deixamos de ter o quê? Um incêndio classe C, então nós vamos ter um A ou um B. Todo e qualquer incêndio, mesmo que seja controlado no seu início, deve ser comunicado solicitando auxílio do Corpo de Bombeiros da sua cidade. Então, se eu estou tendo um foco de incêndio, eu começo a fazer esse combate desse fogo, né? No escritório ou qualquer lugar que seja. Eu faço esse combate, mas de imediatamente, quando eu estou fazendo o combate, alguém já tem que fazer também essa comunicação com o Corpo de Bombeiros, tá? Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês, tá bom? Tem alguns dizeres depois aí que eu deixei e queria agradecer a atenção de todos vocês. Obrigado mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.